Salve, salve, cartoleiro Mix! Seja muito bem-vindo à nossa primeira aula. Neste vídeo, nós iremos falar sobre o conceito de média, média 90 minutos e média básica. Mas antes, eu já queria te mostrar aqui a nossa plataforma. Tenho certeza que você estava curioso para saber como é a visão ao acessar a plataforma. E aqui está essa página que você irá visualizar quando você acessar o nosso sistema. Então essa é a visão que nós chamamos de mercado, na qual você consegue consultar todos os dados de todos os jogadores. Mas não se preocupa que nós teremos vídeos um pouquinho mais para frente, nos quais eu vou te ensinar como utilizar todos os recursos da nossa ferramenta. Mas antes disso, eu quero te explicar alguns conceitos, começando por média, porque vai ficar muito mais fácil. A partir do momento que você entender e saber interpretar esses números, você vai ter uma facilidade enorme para mexer na nossa plataforma de estatísticas. Vamos lá? Então, pessoal, eu queria começar aqui bem do início, né? Da largada, falando sobre scouts. Para quem não sabe, o Cartola FC é composto por 18 scouts, que você pode consultar aqui na tela, sendo 9 scouts de ataque e 9 scouts de defesa. Cada scout vale uma pontuação pré-definida, e aí ao final do jogo você pega tudo que o jogador fez naquela partida, soma a pontuação de cada scout e tem a pontuação final dele no Cartola FC. Quando a gente fala de média, a gente fala daquela coluna que aparece no Cartola FC. Eu tenho certeza que você já ordenou aqui os jogadores, já clicou nessa coluna para conseguir consultar quem são os jogadores com as melhores médias. Mas eu tenho uma coisa para te falar. Esses números às vezes te enganam, principalmente quando você está analisando jogadores que costumam sair do banco de reservas ou aqueles que começam no time titular, mas são substituídos com frequência. Porque esses jogadores acabam não tendo tempo suficiente para conseguir uma boa pontuação, digamos assim. Então, a partir do momento que você considera que ele jogou uma partida, você está considerando que ele jogou uma partida inteira. Então, se você for analisar um jogador que vai começar como titular numa determinada rodada, e você for analisar a média dele, talvez essa média te engane. Você vai achar que ele não é um bom jogador para a rodada, mas pelo contrário, se você considerar a média 90 minutos, ele é um excelente jogador. Mas o que é a tal da média 90 minutos? Antes de eu te explicar, eu vou te explicar o que é essa média aqui. Essa média é a soma de pontuação de cada jogador em todas as rodadas, dividido pelo número de jogos. Ou seja, se você quiser saber quantos pontos PP já fez no campeonato, é só você pegar 7,51, que é a média dele, e multiplicar por 16. Você vai encontrar a pontuação total de PP em todas as rodadas. E aí, se você fizer o cálculo inverso, dividindo essa pontuação total por 16 jogos, você vai encontrar a média, que é 7,51. Agora, para você entender a média 90 minutos, que significa quantos pontos o jogador faz a cada 90 minutos jogados, eu vou te dar o exemplo do Ferreira, atacante do Grêmio, que vem ganhando oportunidades com o Renato Gaúcho, e é provável que ele possa começar como titular em algumas partidas. O Ferreira no Cartola FC tem 7 jogos e tem uma média de 3,50 pontos. Então, se você olhar isso aqui, você pode achar que não é uma média tão alta, né? E talvez você não escale ele. Mas digamos que teremos alguma rodada na qual Ferreira vai começar como titular, o Grêmio é favorito e você está querendo escalar um atacante do Grêmio. Aí eu vou te convidar para acessar a nossa plataforma de estatísticas. Então, eu vou digitar aqui Ferreira, para que a gente consiga encontrá-lo facilmente no mercado. E aqui está o Ferreira. Então, ele tem 7 jogos e uma média de 3,50 pontos, assim como aparece lá no Cartola FC. Agora, repara que a gente tem uma coluna aqui que representa a quantidade de minutos que ele já jogou. E repare que Ferreira jogou 125 minutos em 7 partidas, ou seja, ele jogou menos de 2 partidas inteiras. Se ele tivesse entrado em campo em 2 jogos como titular e jogado de 90 minutos, ele teria 180 minutos. Mas não, ele entrou em 7 partidas e só jogou 125 jogos. Então, ele é um exemplo perfeito de uma média aqui que está te enganando, né? Ferreira não teve tempo suficiente para que ele conseguisse ter uma média boa, considerando 7 partidas disputadas. E é aí que você vai considerar a média 90 minutos. Então, se você clicar aqui em média e clicar em média 90 minutos, repara que na coluna de média o número mudou. Ele tem uma média de 17,64 pontos a cada 90 minutos jogados. Reparou a diferença? Então, na nossa plataforma, você vai conseguir consultar para cada jogador
quantos pontos ele faz a cada 90 minutos. Para fechar, eu gostaria de te explicar o que significa a média básica, que é essa coluna aqui da direita. Bem, vamos voltar lá para os scouts. Temos scouts, quando a gente fala de scouts de ataque, que possuem um peso muito grande na pontuação e que não são comuns, né? Eles acabam decidindo uma partida. É o caso de gol, assistência e pênalti perdido. Então, quando você escala um jogador ofensivo, como por exemplo um atacante, você sempre visa escalar atacantes que ou façam gol ou tenham uma grande chance de dar assistência, por exemplo. Mas e se esse jogador não fizer gol e nem der assistência? Quantos pontos ele faria, né? Então existem aqueles jogadores que vários cartoleiros falam que ele só vai bem se fizer gol. Existem jogadores que eles conseguem uma boa pontuação mesmo sem gol. Quando a gente fala de scouts de defesa, scouts-chave são defesa de pênalti, no caso de goleiro, jogos sem sofrer gol, que é o famoso SG, que são os 5 pontos para todos os jogadores da defesa quando o time não sofre gol. Temos também gol contra e cartão vermelho. São scouts muito pesados, né, que tem um peso enorme ali na pontuação e que também não são comuns. E aí quando você vai escalar um goleiro, por exemplo, pode ser que você queira escalar um goleiro sem considerar o SG, né? Quantos pontos esse goleiro faria, mesmo se ele não tiver SG? Quantos pontos ele costuma fazer? Tem goleiro que só vai fazer uma boa pontuação se tiver SG, mas tem goleiro que mesmo sem SG, ele consegue fazer uma boa pontuação porque provavelmente defende bastante bola durante a partida. Então, o que foi que a gente fez aqui? A gente chamou de média básica e a gente ignorou esses scouts na conta da pontuação do jogador. Em outras palavras, a gente pegou os scouts dos jogadores e ignorou no cálculo. Então, a gente somou a pontuação do jogador sem considerar esses scouts. Ou seja, os scouts que a gente ignorou foi gol, assistência e pênalti perdido, considerando scouts de ataque, e defesa de pênalti, gol contra, cartão vermelho e jogos sem sofrer gol, considerando scouts de defesa. Então, quando você acessa a nossa plataforma, a média básica para todos os jogadores não leva em consideração os scouts chaves, que são esses 7 que eu acabei de te falar. Então, dessa forma, na hora que você for escolher um jogador de uma posição, você vai saber o que esperar dele, mesmo se, no caso de um jogador ofensivo, ele não fizer gol ou não der assistência, e no caso de um jogador defensivo, ele não tiver SG, por exemplo. Então, isso que significa a média básica, já te expliquei o que significa a média 90 minutos e também te expliquei o que significa a média, que são dados que você vai conseguir consultar na nossa plataforma de estatísticas na hora de escolher um jogador. Te espero no próximo vídeo, no qual nós iremos falar sobre posições reais e posições filhos. Tá preparado? Então a gente se encontra no próximo vídeo. Valeu!